Para mim é muito conceito de um maior que zero. O texto que você não coloca, ele vai ser zero. Querendo ou não, só você sabe. Você não tem um público que vai comentar, que vai interagir. Para você ganhar repertório, para você ganhar feedback, às vezes crítica, difíceis de engolir, mas extremamente necessárias para a tua evolução. Então, um sempre vai ser maior que zero. Publique, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que não esteja como você gostaria, mesmo que algumas pessoas critiquem. Ainda assim, é somente dessa forma que você vai evoluir e você só vai saber se um texto vai ser bom ou ruim se você publicar ele. Liga da Escrita, episódio 7. E para você que não entendeu até agora, sim, Liga da Escrita é uma referência, à Liga da Justiça, porque nós, eu e esse bonitão aqui, Henrique Carvalho, acreditamos profundamente que escrever é um superpoder que pode te fazer angariar seguidores, vender para multidões, conquistar seu crush, entre muitas outras coisas. E hoje, aqui no episódio 7, olha a cara do Henrique de quem está hoje vulnerável, de quem vai expor segredos, angústias, um passado tenebroso. Revelaremos aqui nossos piores textos. E depois, para compensar, os melhores também. Então, o negócio hoje aqui vai ficar íntimo, pessoal, vergonhoso e visceral. Antes de começar a revelação, meu parceiro, conta pra galera aí, da sua memória aí boa. Sei que você lembra das medalhas de ouro do Brasil na Olimpíada, Copa do Mundo, essas coisas. Já começou o futebol, cara. A gente nem chegou em 1 minuto de episódio, você já tá falando de futebol. Primeiro texto que você tem memória de escrever, Henrique Carvalho. Sei lá, vai, no CA, uma coisa Caraca. antiga. Primeiro texto que você lembra que foi assim, putz, aquele texto eu lembro onde eu estava, a repercussão, não importa se é bom ou ruim. Sua primeira memória de escrita, antes de revelar nossos podres, qual é? Cara, boa pergunta. Eu acredito que foi um texto muito baseado numa carta que eu escrevi para minha mãe, sei lá, quando eu tinha uns 5, 7 anos. Aqueles desenhos, né, que criança faz, com família e tudo. E eu acho que eu escrevi o quanto que eu amava ela. Super, super fofinho, sabe? Bem carinhoso. Esse é um dos primeiros que eu lembro. E depois eu lembro de um texto assim muito... Eu achava que aquilo era poesia na época, em que eu ficava rimando palavras que terminavam em ão. Então, o cão que foi atropelado pelo caminhão, cujo avião... Essas coisas assim, sabe? Super bizarras. E eu achava que tava mandando super... Era super da hora esses textos. Engraçado você falar isso. Eu lembro que eu estava na varanda do apartamento que eu morava no Jardim Botânico, ainda com meus pais, e o meu pai me motivou a escrever o roteiro de um filme no qual o Batman viria para o Rio de Janeiro salvar a Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi dominada pelo Pinguim. Meu Deus, sensacional, já vale um filme. Lembra do Batman 2, o Retorno, antigão do Tim Burton, que tem o Pinguim do Danny DeVito? Ah, sim, sim, aham. Isso. Não, não é o 2 do Deixa você novo. falar o melhor filme de todos os tempos. Não, esse eu sei que você lembra. O Pinguim morava no esgoto lá, né? Uma coisa meio Aham. bem gótica, assim, bem Tim Burton, Tim Burton. E aí eu pensei nesse texto para fazer no Rio de Janeiro. Mas ainda sem muito ter a memória se isso era bom ou ruim. E falando em bom e ruim, cara, antes de a gente começar nossas revelações aqui, o bom e ruim é muito subjetivo, né? Os textos ruins que você trouxe hoje para cá, quando você os escreveu na época, você sabia que eles eram ruins? Ou você escreveu achando que eram bons e hoje você vê que nem tanto? Cara, isso é fundamental. É muito bom a gente começar dessa forma, porque na época eu achava sensacional. E assim, eu era um dos melhores alunos de redação do colégio, praticamente gabaritei a redação no vestibular, então eu achava que eu escrevia bem. Mas hoje eu olho para esse texto e dá aquela vergonha alheia de, cara, 50% do texto que está aqui poderia ser jogado no lixo, que ficaria muito melhor. Então é interessante, né? Porque o conceito de melhor é muito subjetivo mesmo. A gente não tem ideia, principalmente quando está começando, se aquilo de fato é bom ou não. Do âmbito profissional, analisando assim, né?
E aí você falou uma coisa muito certa, assim, critérios, né? Como é que a gente avalia se o texto é bom ou ruim? Eu nem te perguntei isso, porque eu queria deixar isso bem pro ao vivo. Aliás, galera, a gente nunca compartilha, tá? As coisas antes. Porque a gente gosta desse sentimento de, caramba, o que vai acontecer? Tem dado certo, né? O meu critério não foi, assim, likes ou compartilhamentos, porque, curiosamente, ou não, os meus 2 piores textos, eles fizeram sucesso, de certa maneira. Você vai entender como. Então, meu critério foi muito mais assim, ler e falar, que bosta. Entendeu? Então, eu queria entender, assim, os teus critérios foram mais técnicos ou também envolveram um pouco repercussão? Um dos textos, dos piores textos que eu vou compartilhar, ele fez muito sucesso, mas ele cometeu um erro grotesco, grotesco, que só aquele erro já vale um episódio inteiro assim de discussão. E o outro foi o primeiro texto do meu blog na internet. Então, por isso dá para ver muitos erros ali técnicos, não tem quase comentário, mas os dois são mais nessa linha. Boa. Então, agora, suspense feito. Quer começar? Quer que eu comece? Para o ímpar? O que você prefere? Vou mandar o primeiro já. Pior. Inclusive, cara, como a gente está no Zoom aqui, se você quiser compartilhar a tela para mostrar alguma coisa, acho que faz até sentido. Tá, beleza. Pode ser. Pode ser. Vamos lá, então. Compartilhando tela. Quem está vendo a gente, estou compartilhando minha tela agora, mas quem estiver ouvindo, eu vou ler aqui o texto na íntegra para vocês. O texto vai da seguinte forma. Como ele é curto, eu vou ler ele todo, tá? O outro texto eu não vou conseguir ler, porque ele tem, acho que, sinceramente, 4.000 palavras. Ficaria quase um audiobook aqui pra gente. Então, olha, 28 de maio de 2009. O início de uma longa caminhada, 3 pontinhos. Já é um título diferente, né? E esse é o primeiro texto do meu primeiro blog, chamado HC Investimentos, Henrique Carvalho Investimentos. E ele foi criado no meu aniversário, 28 de maio de 2009. Então, foi um presente que eu me dei, esse blog e esse post. Talvez por isso também. Tão curto o post. Já era, sei lá, mais de meia-noite, eu não, tem que publicar. E aqui vai o texto. Olá a todos. Como estudante de economia e apaixonado pelo mercado financeiro, este blog irá tratar de temas relacionados a finanças e investimentos em geral. A intenção do blog é criar um meio de se organizar pensamentos, assim como trocar ideias com pessoas, a fim de criar artigos de qualidade. Ah, meu Deus do céu, estou suando aqui já, só de ler. Estes são alguns temas que irei abordar aqui no blog. Renda fixa, tesouro direto, câmbio em geral, ações em geral, em geral de novo, análise gráfica, análise fundamentalista, opções, fundos de investimentos e muito mais. O foco estará sempre em posts mais espaçados, visando maior qualidade em suas elaborações. Sendo sempre importante lembrar que as análises feitas no blog refletem minha maneira de pensar e encarar o mercado, não devendo ser tomadas como recomendações. Conto com o apoio de todos e estarei à disposição para qualquer tipo de crítica, dúvida, elogios, mais uma elipse aqui, reticências. Grande abraço, Henrique Carvalho. Cara, eu não consigo te imaginar essa pessoa sendo você. É engraçado, é interessante. É claro, passou muito tempo, mas a tua escrita simula um pouco a tua fala, né? É impressionante como mudou, né, cara? Eu acredito que, obviamente, a gente não deve escrever como a gente fala, Claro, mas a escrita deve refletir de alguma maneira como a gente fala. Só sim. que sem aquelas pausas, né, sem as preposições. E realmente é estranho ler esse texto hoje, 14 anos depois, porque eu não escrevo assim hoje. E só de ler esse texto me dá aquela aflição de, caramba, tem tanta informação inútil que dá para cortar e ser mais objetivo, que eu fico meio tenso, assim, de como eu enrolava na escrita.
E na minha visão, essa questão de enrolar, pô, a intenção do blog, o blog já tem uma intenção, é a escrita, não precisa repetir isso. E muito mais, o foco estará sempre. Nossa, é uma coisa que revela uma insegurança. Eu acredito firmemente que quanto mais a gente escreve essas palavras vazias, é porque a gente está inseguro e quer preencher ali um espaço. Um escritor que ele é muito seguro da sua comunicação, da sua escrita, ele consegue usar poucas palavras, mas com muita densidade de informação. Então, por isso que eu vejo que é um texto vazio, bem vazio. Foi um texto só de dar, oi, pessoal, me acompanhe. Não tem informação, de fato. Então, esse foi o início, assim, o pior texto por ser o primeiro, e ele pega muito nessa questão da enrolação, de ser prolixo. Eu nem vou ficar repetindo aqui, senão eu vou ser prolixo sobre minha prolixidade, sabe? Não, mas olha só, ele me passa um ar assim de uma inocência até, tipo, cara, de uma coisa meio sonhadora, assim, né? Tipo, olha, eu não conheço muito, não os investimentos, isso você conhecia, mas eu não conheço tanto esse universo da escrita persuasiva, e eu tô aqui, assim, com todos os detalhes que você falou, de certa maneira, eu empatizo com ele, porque eu vejo um pouco o Henrique de 10 anos atrás com um sonho, talvez, sabe? Então, assim, se a gente for olhar o copo meio cheio, eu acho que tem isso. E aí, falando um pouco do que você falou de é um texto de boas-vindas, tem um podcast do Seth Godin que ele fala muito isso, assim, que no mundo da internet hoje, cara, você não precisa falar, oi, comecei, já começa com a porrada, já começa o conteúdo, né? Inclusive, o primeiro podcast do Akimbo, que é o podcast do Seth Godin, ele fala isso. O nome do episódio é Grand Opening, a grande abertura. E ele brinca com isso, né? Ele faz meio que uma grande abertura, só que não, porque ele fala, cara, qual foi o primeiro dia do Google? Você não sabe, porque o Google ele já começou dando valor, né? Mas é uma estética que, de repente, em 2013, te defendendo um pouquinho, não era tão comum assim você começar na ação, sabe? Se você pegar os filmes dos anos 90 até, cara, tem uns filmes que, assim, só de introdução tem, tipo, 5 minutos. Então, eu vejo nesse texto o Henrique que estava, claro, ainda inocente, sonhador, mas que também não tinha acesso ainda ao que as mídias viraram desde então, um pouco mais diretas, um pouco mais objetivas, em função, claro, da velocidade que o mundo atingiu. Faz sentido? Faz total sentido. Até porque cada mídia é uma mídia, né? A forma que você escreve um livro é diferente da forma que você escreve um post no Instagram, que é diferente de escrever um e-mail, uma página de vendas, um artigo no blog. Então, por ser o meu primeiro artigo no blog, eu não tinha necessariamente a bagagem de o que é normal numa escrita para blog. Então, você já vê o início, olá a todos. Como assim? É estranho, né? Tipo, olá a todos no início de um blog. O título ser o início de uma longa caminhada. Então, são coisas fatores, né, que você vai aprendendo ali ao longo do tempo. E eu concordo muito contigo, de uma inocência, do tipo, cheguei aqui, não sei tanto sobre finanças e investimentos e vou compartilhar minha jornada ao longo do tempo. Então, chega junto para a gente aprender juntos. Foi bem essa mesma sensação que eu me lembro de ter escrito naquela época. Mas o sentimento por trás de tudo, assim, além dos eventuais arrepios, com coisas que você não faria, não é de orgulho? De, porra, comecei e, de fato, uma longa caminhada aconteceu? Exato. É uma mistura de orgulho, ao mesmo tempo uma vergonha. Mas não aquela vergonha tímida. Uma vergonha de, caramba, eu achava que eu escrevia bem, mas eu não sabia o que eu poderia ainda descobrir em relação à escrita. Porque assim, hoje, 14 anos escrevendo em blog, profissionalmente, vendendo muito através da escrita, eu sei ainda o quanto é possível aprender. E acredito que essa é a diferença vou colocar assim, a diferença em tudo na vida, tá? Não só a escrita, mas qualquer pessoa que já desenvolveu anos, 10 anos, décadas de experiência numa habilidade,
quanto mais ela sabe sobre o assunto, mais ela percebe que ainda há algo que aprender. Claro. Enquanto muitas vezes um iniciante, por ele não ter expandido a sua bolha de conhecimento, né, o seu círculo, a sua esfera de conhecimento, ele se vê muitas vezes num quadradinho pequeno e ele acha que aquilo é o limite. Então é essa sensação. Mas olha que interessante, até um dos meus textos ruins, eu posso de repente começar por ele agora para fazer um gancho, Uhum. mas vou fazer isso. Eu acho que ele funcionou muito porque as pessoas viam em mim humanidade. Pô, esse moleque tá começando, então eu também posso. E Uhum. óbvio que eu vejo em você a humanidade porque a gente é amigo, mas se pegar na sua arquétipo aqui profissional, sobretudo nesse podcast, eu te vejo mais como sábio e eu como o aprendiz empolgado, pô, que tá aqui feliz pra caceta e que quer aprender, entende? E ver esse texto teu, pô, há 10 anos atrás, um cara sonhador, foi legal pra mim, assim, foi bem legal mesmo. Então, obrigado em nome de toda a audiência por compartilhar. E aí eu vou fazer o link com um dos meus textos ruins, que talvez tenha sido o texto mais importante que eu escrevi na minha vida, mas é um texto horrível. E tem algumas coisas em comum com o teu texto, que eu não acho horrível, mas deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para poder ficar um pouco mais claro para vocês. Cara, que é a introdução do meu primeiro livro, Vivendo de Propósito. Vivendo de Propósito, cara, assim, não vou falar que é um fenômeno porque é um exagero, mas é um hit local, digamos assim, sabe? E eu, na minha opinião, é o pior livro disparado que eu já escrevi. E de longe é o que mais vende, é o que as pessoas mais falam. O segundo que eu escrevi, que eu acho melhor, não vende nada, eu fico revoltado. Foi o que mais deu trabalho e eu, para mim, não tem nem comparação com os outros, mas vamos lá. Vou ler só aqui, de repente, um trechinho que já dá para todo mundo ficar arrepiado aí, beleza. Olha o tamanho dessa primeira frase. O Vivendo de Propósito é um método que tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrar, já estou sem ar, o propósito para que possam conquistar a vida que sempre sonharam. Usualmente, porque agora não. Usualmente o método é apresentado aos interessados, só aos interessados. Se você não tiver, não vai ser. Através de 10 sessões que podem ser individuais ou em grupo. Esse eu não acho tão ruim, embora os resultados sejam maravilhosos, está com mata limitado. Afinal, por mais que tenha energia para atender 12 pessoas por dia, sou um só. E o dia tem só 24 horas. Por isso, precisava pensar em maneiras de escalar esse conhecimento. Enfim, um show de horror. Vou poupar vocês disso. E para mim, cara, bom, tá bem óbvio, porque esse texto é ruim, as frases são muito longas, palavras repetitivas. Eu mudaria tudo, começaria do zero. Acho que eu não consigo nem editar esse texto. Acho que eu teria que começar um novo. E eu vou trazer um conceito aqui que é muito usado em tudo, né, Henrique? Textos, filmes, livros, que é o mostre, não conte. Porra, cara, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu teria contado uma história de maneira bem assim, imagética, com como eu me sentia, como você se sente, para mostrar que eu conheço a dor. O que eu quis fazer ali é um erro muito comum, que é você querer ser o professor do seu leitor, um professor de jardim de infância, e entregar para ele as coisas esmiuçadas. Não rola, não rola. É muito chato, é entediante, a pessoa se sente menosprezada, não de maneira consciente, mas ela se sente menosprezada, você não deixa espaço para que ela possa interpretar o que faz parte da arte. Mas o mais curioso é isso, Henrique. Essa é a primeira página do meu livro que até hoje vende pra caramba e me gera uma renda passiva absurda. E o mais curioso é que o elogio que eu mais recebo dessas pessoas é: Arnaldo, quando eu li o seu livro, parecia que você estava falando comigo. E aí eu acho que o Vivendo de Propósito é para as pessoas um pouquinho do que o Seja Foda do Caio Carneiro é também. O Seja Foda é muito melhor escrito do que o meu, tá? Mas o Seja Foda, por exemplo, Caio é meu amigo, eu acho ele incrível, um mestre absurdo. Mas é um livro que, para mim e para o Henrique, nessa altura do campeonato, não, né, não vai mudar a nossa vida, porque é um livro bem básico de autoconhecimento. Mas o Seja Foda, para quem nunca leu nada de autoconhecimento, cara, é um absurdo. É uma porta de entrada, porque é um livro fácil, letra grande, tem muita imagem.
Então, e eu, conhecendo o Caio, eu tenho certeza que ele fez isso de maneira proposital. Que ele quis um livro que fosse bem de entrada nesse universo. No meu caso, não foi proposital. Foi realmente, na época, o melhor que eu sabia fazer. Não faz tanto tempo. 2018. Mas, de certa maneira, o que o teu texto agora, Henrique, foi para mim, caramba, o Henrique, pô, esse gênio é de carne e osso. 10 anos atrás ele estava ali inocente. Não tinha nenhuma persuasão no texto dele, cara. Não tinha nenhum gatilho mental. Pô, o cara até cantando, ele bota gatilho mental dentro da música. Eu nunca vi igual. E o cara no texto estava ali cruzinho, inocente. Então essa empatia que teu texto de 2013 gerou em mim, talvez seja o que faz com que o Viana de Propósito faça tanto sucesso até hoje. Porque perto de livros como Propósito, do Prembaba, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que são absurdamente melhores do que o meu, Em Busca de Sentido, então, é melhor do que todos no mundo, esse talvez traga um ar de possibilidade por ser mais mundano. Só pode ser isso, né, Henrique? Que interessante você... Porque, assim, eu peguei um exemplo que era o primeiro artigo de blog. Você pegou um livro best-seller que as pessoas amam e te agradecem até hoje e que te gera uma renda passiva até hoje. Sim. O que mostra também que muitas vezes a gente, hoje olhando, poxa, o texto não tá legal, tá fraco, mas foi o melhor que eu pude dar naquele momento. E o melhor que a gente pode dar naquele momento já é melhor do que zero. E é suficiente para muita gente, né? Exato. A gente não precisa dar um livro inteiro, muitas vezes, para a pessoa. Basta dar uma página a mais, um capítulo a mais para ela, na vida dela, que já vai servir muito. E essa é a importância de você começar, né? Iniciar, finalizar projetos, não deixar nada pelo meio do caminho, barrar, passar pelo medo da exposição e, de fato, se colocar, né? Colocar seus textos para o mercado. Eu estava olhando aqui agora, já que você pegou o livro, caramba, deixa eu pegar o primeiro livro, como é que era a introdução dele? E eu achei aqui. Que diferença! São 3 anos de diferença de 2009 para 2012, quando eu lancei o e-book, né, que até hoje também continua gerando uma renda passiva. E ele começa já com uma frase de impacto, que eu fiquei bem feliz assim de rever agora. Isso é legal, cara, porque assim, esse texto que eu te trouxe, cara, 2018 é outro dia. Está em 2023, sabe? Não são os 10 anos que você trouxe de gap. Então, pô, em 2018, eu não tinha lido sobre a escrita, não tinha lido A Jornada do Escritor, não tinha lido Save the Cat, não tinha lido Into the Woods. Então, claro, tem uma experiência prática, mas tem uma imersão que eu fiz absurda. Eu não conhecia você em 2018, por exemplo. A gente está aqui agora. Então, acho que é legal para a galera que está aqui escutando. Cara, são 5 anos, através dos quais hoje eu consigo ver um texto meu de 2018 e falar: nossa, hoje em dia eu faço muito melhor. E ainda assim, em 2018, teve resultado. Resumindo os conceitos: você não controla o que a audiência vai achar, faz o seu melhor e coloca para fora. O que hoje para você pode ser insuficiente, pode ser já demais em termos positivos para muitas pessoas. E entenda que você pode, em pouco tempo, evoluir bastante, óbvio, com prática e com estudo. Perfeito. Exatamente isso. Bora pro Qual é a segundo? tua próxima bomba aí? Minha próxima bomba. É até difícil falar desse texto, porque sabe quando você passa... Normalmente eu escrevia um artigo do blog em 3 horas, 4 horas. Para escrever esse artigo, eu demorei semanas. Era um assunto complexo de se explicar. Ele foi publicado em 2013, então eu já tinha 4 anos de experiência com blog. E ele é um guia completo sobre investimento em ouro. Naquela época, investir em ouro, até hoje, acredito, né? Quem você conhece que investe em ouro? Eu acho que não é a grande maioria. Só que hoje é muito mais fácil investir em ouro como era naquela época. Você consegue uma corretora, comprar via um ETF, um GOLD11, estou entrando em termos técnicos aqui,
um fundo de índice que replica o sobe e desce do ouro no mercado. Naquela época, 2013, não tinha isso. Então, me preparei, estudei, fiz a pesquisa mais profunda que eu conseguia ter sobre esse tema. E como eu já investia naquela época via uma corretora específica, eu fui divulgar essa corretora. Então, o investimento, o artigo todo sobre ouro, ao longo do caminho, ele recomendava a pessoa também investir com essa corretora. E eu tinha conversado com eles antes, né? Olha, eu tenho uma audiência relevante aqui, já estou ganhando uma grana muito legal com o blog. Naquela época eu já fazia mais de 10 mil por mês com a escrita. E eu cheguei para eles e falei, tem uma audiência mega qualificada, quero escrever sobre esse tema, vai ser do meu jeito, vocês não vão poder mudar uma vírgula, e eu vou ensinar realmente a investir em ouro e vou recomendar vocês como investimento porque é o que eu uso há mais de um ano. Achei, vai ser sucesso. E eles me falaram também o preço que eles me pagariam por cada lead, que abrisse uma conta na corretora deles, e eu fiz uma conta básica assim, oh, meu Deus, isso aqui vai dar não só um conhecimento amplo para muita gente que nunca pensou em investir em ouro, como também vai me remunerar muito bem por todas essas semanas que eu vou passar pesquisando e divulgando e montando um artigo sensacional. Então, beleza, HC, mas parece que está tudo indo muito bem. Onde é que está o erro? Deixa eu mostrar o erro agora. Venha, me acompanhe aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Para quem está ouvindo, é um artigo que eu estou rolando agora, tá? O meu mouse, e ele é grande, tem muitas imagens, então não é só pesquisar, escrever. Eu fiz gráficos no Excel, tendências, coloridos, tudo muito bem explicado. O artigo era muito detalhado. Eu não estou nem na metade do artigo ainda e estou rolando ainda. Correlação de ativos, rentabilidade, como investir em ouro de diferentes formatos. Meu Deus do céu, esse artigo é muito, muito completo. Não é à toa que durante anos, eu acho até décadas, ele ficou em primeiro lugar no Google para o termo como investir em ouro. Inclusive, fiz um papel de jornalista, né? Entrevistei uma pessoa lá de dentro dessa corretora, falando sobre investimento em ouro, tirei algumas dúvidas com ela, 6 perguntas, concluí recomendando essa corretora. Para você que está vendo aqui a imagem, cara, é completíssimo esse texto. Ele tem um índice também aqui no início que você pode clicar e chegar na parte exata, uma breve história do ouro, o ouro como proteção para crises financeiras, estatísticas, números, comparação anual do retorno do ouro com outros ativos, cotação do ouro, por que comprar ouro, como investir em ouro, dúvidas comuns sobre investimento em ouro, qual é a alocação adequada para investir em ouro, a corretora e a visão de um investidor em busca da excelência e uma entrevista com a Sandra Blanco dessa corretora. Meu Deus, isso aqui eu acredito que tenha pelo menos umas 4 mil palavras. E cada palavra foi muito bem pensada, cada negrito foi muito bem pensado. Só que por que então que eu estou colocando como um dos piores textos? Ele tem mais de 100 comentários, tem aqui, ó, 100 comentários. Eu não vou colocar nos comentários para não expor ninguém aqui, vou até voltar para a minha câmera. Por quê? Qual foi o grande erro? E esse é o detalhe do detalhe. Ele está bem escrito? Sim, extremamente bem escrito. Ele ranqueou no Google. A galera que leu adorou a escrita, mas por que eu coloquei como um dos piores textos que eu já escrevi? Porque a partir do momento em que eu peguei uma calculadora e pensei no preço que a corretora ia me pagar e vi lá os cifrões, eu foquei muito mais numa divulgação da corretora do que eu coloquei isso em primeiro plano do que todo o restante. E o meu grande erro, que na minha visão hoje foi uma arrogância na época, foi não ter deixado muito claro que era um artigo em parceria com essa corretora. E a minha audiência me atacou ferozmente por causa disso. Oh.
Já tinham 4 anos nesse blog que eles confiavam cegamente em mim, porque eu não tinha, como outros blogs na área de finanças e investimentos, eu não tinha parceria com bancos, com corretores. Então, tudo que eu ensinava era, de fato, tudo que eu estava fazendo, e eu não tinha link afiliado. Eu não vendia nada no meu blog a não ser o meu e-book. Então, eu era livre de qualquer viés, de qualquer recomendação de corretora que me pagasse muito bem, de bancos, tentando influenciar, na minha visão, como um influenciador. E esse artigo, ele marcou muito claro, assim, um antes e depois. A minha reputação foi manchada, isso na minha visão, foi manchada com esse artigo. Bastava eu colocar logo no início, olha, que esse é um artigo patrocinado pela corretora XYZ, e justamente por ele ser patrocinado, até para quebrar essa objeção, justamente por ser patrocinado, que eu passei semanas, quem sabe até meses, pesquisando o melhor conhecimento e a minha experiência pessoal, que eu mesmo coloco meu dinheiro há mais de um ano nessa forma de investir em ouro, e por isso estou recomendando para vocês. Eu só precisava fazer isso. Mas pelo meu ego e arrogância, eu pensei, eu estou entregando o melhor conhecimento. E esse é o investimento que eu já faço. Eu não preciso ficar dando satisfação para ninguém. Conclusão. Um texto muito bem escrito, mas que a ideia, o conceito dele, por trás, né, de toda a palavra, a estratégia por trás desse texto foi por água abaixo. E sobre a grana, eu nunca recebi a grana. Nunca. E eu sei Mas que porque performou centenas mal ou porque não te pagaram mesmo? não me pagaram. Ó, E eu fiquei tão desapontado comigo mesmo que eu nunca fui atrás. E, sinceramente, isso não vou dizer que me perturba até hoje, mas essa mancha na reputação é algo que foi, obviamente, muito ruim, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma lição muito poderosa. Que a nossa reputação a gente ganha subindo uma escada com peso nas costas, extremamente difícil de você ganhar mais reputação. É um trabalho diário, né? E você perde ela no elevador, despencando com a ajuda da força da gravidade. piada livre. É, obrigado por compartilhar muito, assim, incrível. E você acha que, de certa maneira, talvez de maneira inconsciente, isso tenha te levado um pouco mais para pivotar para a escrita? Você acha que isso pode ter sido um fator? Acredito que ajudou. Primeiro porque naquela época, assim como hoje, o mercado financeiro ele é inundado de dinheiro, é dinheiro infinito. Então, se você pega alguém com uma boa comunicação, um bom comunicador, essa pessoa vai ganhar dinheiro relativamente fácil. E ao mesmo tempo, conheci pessoas cuja integridade você tem dúvidas. Porque como envolve muito dinheiro, você começa a perceber, começa a sentir pessoas que estão se importam mais com o dinheiro envolvido nesse mercado do que necessariamente com as pessoas que estão nesse mercado. E eu me vi sendo, digamos, corrompido, vou colocar assim, né? Tendo aquela tentação de pegar uma calculadora e ver, pô, vai me pagar tanto por cada pessoa que iniciar uma conta lá, e eu tenho tanto de audiência, fiz planejamentos, e hoje olhando, é claro, isso vai dar um problema, porque eu estava colocando isso na frente do conteúdo da audiência. Então foi muito bom, assim, as pessoas que comentavam no meu blog me criticando, em nenhum momento eu senti reiterismo. Eu senti só uma verdade difícil de engolir. Uhum. Um lado sombrio da minha parte que tomou conta e ficou público, e eu tinha que lidar com aquilo de esse sou eu. E foi uma lição para melhorar, para
me desenvolver, né, como empreendedor, como alguém que tem influência na sua área, e sempre lembrar da reputação, de como que ela pode descer em queda livre. Há pouco tempo em terapia, eu compartilhei com a minha terapeuta uma atitude que eu tinha cometido no passado, na minha opinião, deplorável. Deplorável porque ela se assemelhava com atitudes que eu já critiquei muito. O que ela me explicou talvez possa servir para você, que é que o que eu havia feito, embora não um nobre, nem se comparava com as coisas que eu criticava ou repudiava, mas como eu repudiava tanto, eu coloquei no mesmo saco e o que ela me trouxe foi que só de eu ter uma consciência disso já fazia ser diferente. E, enfim, queria compartilhar isso contigo aí, porque você ter a consciência e compartilhar isso agora certamente faz toda a diferença. Obrigado e parabéns. Massa, obrigado, irmão. Tô curioso para ver o seu texto agora. Vamos lá, você vai, Rito. Cara, vamos lá. Fala a verdade, tá? Você tá lá Mano, passando pelo Instagram, aí tem lá umas fotos e tal, não sei o que, de repente pinta para você esse post aqui. Você para ler ou não? Essa foto aí, te prende ou não? com certeza. Cara, é muito engraçado, porque a foto realmente é muito boa. Isso aí sou eu no avião, cara. A gente já falou um pouco, né? Tanto em on quanto em off da minha ansiedade. Quando eu tô no avião, ela aumenta pra caceta. Não porque eu tenho medo de avião cair, avião é seguro pra caramba. O problema é que eu não tenho pra onde ir. Eu não consigo dar um mergulho, eu não consigo malhar, embora já tenha tentado fazer flexão em avião, levar elástico, ficar na cadeirinha É assim. sacanagem, é sério isso? Pô, vamos viajar juntos pra tu ver o treino que eu vou puxar no avião. Sério? Tá, você senta assim, bem longe de mim. Aqui. Pô, tá ali atrás. Eu tenho elástico, aquele elástico de resistência. Todo mundo dormindo aqui, ó. Olhei para um lado, olhei para o outro. Pisei no elástico no chão e fiquei aqui assim, ó. Só na bícepsinha aqui assim. Aí depois Meu Deus do céu. fui lá atrás, olhei para um lado, olhei para o outro. Bum, flexãozinho. Nesse mesmo voo aqui. Qual é a história aqui? Eu tava indo para Barcelona não só para visitar, para ficar um mês, que ia ser o primeiro mês da minha estadia na Europa de pelo menos, sei lá, um ano, vamos colocar assim. E tudo que antecedeu esse voo me gerou assim uma ansiedade absurda, porque é o famoso medo do medo, né? Eu, no Rio, era ansioso, estou melhorando, mas no Rio eu tenho minha zona de conforto, tenho minha rede de apoio, tenho minha mulher, tenho minha família, tenho a praia, tenho a altinha, tenho a academia, tenho a bike elétrica, tenho tudo. Quando eu me toquei, cara, estou indo para Barcelona. E se eu tiver lá na primeira noite, sei lá, uma crise, o que eu vou fazer? Então eu fiquei ansioso pra caceta, já começou isso no voo. Todo esse aparato aqui, ó, é travesseiro, máscara, pô, voar de máscara é tão ruim. Máscara de Covid, de olho e fone de ouvido, para poder tentar ficar um pouco mais presente. Cheguei em Barcelona ainda muito nervoso e falei, cara, preciso fazer algo a respeito. E escrevi um texto que tem até coisas boas. A foto é muito boa, mas, cara, olha isso aqui. Olha o que eu tô falando aqui. O texto continua abaixo nos comentários, sendo que alguém comenta, o comentário vai para baixo. Eu refiz esse texto depois de um tempo e ele ficou em, sei lá, 10 linhas. Meu erro aqui foi um erro que não foi um erro deliberado, né? Mas eu não tinha condições emocionais de revisar aquele texto. Mas é muito simples. Eu não revisei. E depois, já meio que rindo da situação, eu refiz o texto e eu consegui, em 10 linhas, explicar o que eu ali tive que colocar, continua nos comentários. Curiosamente, o texto bombou também, porque foi a primeira vez que eu falei abertamente sobre minha ansiedade, o que foi muito importante para mim e acho que para as pessoas também empatizarem um pouco mais comigo.
Recebi muito apoio depois desse texto, assim, uma galera mandou mensagem no WhatsApp. Eu sempre falo que um texto funciona bem quando tem um cross-mídia, né? Então a galera tá no Instagram, te chama no WhatsApp, é porque, pô, o cara saiu ali e foi. Mas ainda assim, o ato de não revisar me faz olhar para esse texto e falar, caramba, de repente, se eu tivesse revisado, tudo isso teria sido ainda maior. Existe uma certa arrogância também quando você escreve um texto pela primeira vez, que é a impressão de que você não consegue melhorar aquele texto. Isso é o melhor que eu posso fazer. E nunca é verdade. Nunca é verdade. O Stephen King fala isso muito bem. Se você não tirar 10%, pelo menos, de qualquer texto que você faça, até lista de supermercado, tem alguma coisa errada. E nesse caso, de fato, um texto que não coube no Instagram, num post inteiro, eu consegui fazer em 10 dias. Tem muita coisa para falar aqui, né? A primeira é que, apesar disso, foi um post visceral. Foi o que eu acho que fez aquele conteúdo sobressair mesmo diante de tantos erros. Então, o lado bom desse texto, por que eu acho que ele bombou? Claro, uma foto muito chamativa, né? O que sempre ajuda. Um conteúdo inédito, verdadeiro, visceral, mas, por outro lado, um texto que não foi revisado. Como admito, grande parte do Vivendo de Propósito, do meu primeiro livro, eu escrevi em noites insones e também não revisei. Revisei, claro, ortografia, mas não tanto estética e forma. Então, cara, mais uma vez, o texto bombou. Vou pegar meu Instagram recente, foi um dos que mais bombou. E ainda assim, eu olho, eu teria feito completamente diferente por um simples fato, muito abordado no episódio recente, que é a revisão. Então, eu acho positivo isso que eu fiz, esse exorcismo, mas não é porque você exorcizou agora que você tem que postar daqui a 1 hora. Inclusive, eu aprendi isso. Cara, eu estava viajando em Barcelona. Quem sabia da minha vida? Só minha mulher. Se eu postasse aquele mesmo post depois de 3 dias editado, ninguém ia falar, pô, mas você chegou em Barcelona anteontem. As pessoas não sabiam disso. Então, claro, você tem que ser verdadeiro e íntegro. Mas 2 dias em prol do seu texto, de maturação, não é uma perda de integridade. Você pode fazer isso, revisar e colocar ali aquilo de maneira um pouco mais objetiva e direta. Faz sentido, meu amigo? Pô, esse teu texto, ele, ele é o exemplo perfeito de uma ideia muito boa com uma execução muito ruim, É isso aí. né? Assim como no meu caso foi o contrário. Uma ideia muito ruim com uma execução muito boa. Perfeito. Então, Porra, cara, perfeito, perfeito. é isso. Os dois lados foram dois piores textos. Os dois bombaram, de certa forma, né? Pô, sem comentário, você teve muito alcance, muita gente comentou, imagem atrativa. E então, os dois polos podem ser bem perigosos, mas ainda assim eu preferia estar no teu campo, porque uma ideia muito boa com uma execução ruim, ainda assim ela sobrevive, mas quando a ideia é muito ruim com uma boa execução, geralmente ela morre na praia muito cedo. E não é um exagero falar que foram 2 posts que mudaram nossas vidas, né? Talvez te ajudando a pivotar para um caminho de escrita, e no meu caso, me ajudando a cuidar de uma coisa que há tanto tempo me incomodava e que eu, no Rio de Janeiro, por ter tantas fugas, simplesmente não percebi. Muito bom esse texto. E aquela foto ali, já falei, não me coloca do teu lado para voar no avião. Se tu puxar um elástico para treinar no meio do avião, eu desconheço você na hora. Eu vou te acordar assim, ó. Acordei, acordei. Bora treinar que a gente tá churriando nesse voo aqui. Pedir para abrir a Você, porta do avião ali, ó, por favor, mostra a saída para esse cidadão. por favor, comissário, rapaz aqui, eu acho que você não vê Stranger Things, mas você tem alguma familiaridade com a série? Com o quê? Stranger Things. Ah, sim, eu assisti. Ah, você assiste? Legal. Assisti. Engraçado, a gente não falou dela no episódio sobre séries, né? Talvez porque não tenha terminado ainda. É uma série boa, mas para mim ficando boa. Tem temporadas muito ruins e temporadas muito boas. A gente vai falar sobre ela no futuro. Mas você conhece o mundo invertido, né? Sim, sim. Aham. Então a gente está agora no mundo invertido, que é os Uhum. textos ruins. A gente vai subir para Hawkins, para o mundo real, com os textos bons. Aê! Então, HC, meu mano, estou bem curioso para saber aí, no meio de tantas pérolas, o que você garimpou para a gente?
Esse texto que eu vou compartilhar agora, ele foi o texto mais viral que eu escrevi de longe, de longe. Mais de 8 milhões de pessoas foram alcançadas com esse texto. Foi um texto escrito na época que o Facebook ainda era legal, em que as pessoas acessavam o Facebook e adicionavam amigos e Eu tenho conversavam saudade por dessa ali. época. Bons tempos, né? E não surgiu outra rede social assim que sempre surge uma nova, mas aquele sentimento de adicionar amigos no Facebook era bem único, né? De postar foto e ser legal e Um comentar. algoritmo mais puro, né? Muito puro, exato, Pô, sem muito marketing. É aí, marqueteiros como a gente chega no mercado, é o que acontece. a culpa é nossa. Vamos lá, então. O texto, ele se chama Recuperação. Eu vou compartilhar agora a minha tela. E o texto começa da seguinte forma, não vou ler ele inteiro, ele também tem um certo tamanho aqui relevante, mas ele começa com uma imagem, que é meu boletim, Uhum. a terceira série do ensino médio, mostrando como eu estou em recuperação em física, química e biologia. E aí o título Recuperação. E vai assim o artigo. Meu professor de química disse na frente de todos os meus amigos: você vai fracassar no vestibular porque não entende nada de química. Era meu último ano na escola. Meu último ano antes de prestar vestibular. E eu estava em recuperação em 3 matérias: biologia, física e, claro, química. Minhas notas na escola vinham caindo ano após ano. Eu saí de nerd exemplar, inteligente, orgulho da família e dos professores, ao status de vagabundo. Eu estava inconformado, nos meus 17 anos, com a forma de aprendizado da nossa escola. Mal sabia o que estava por vir na faculdade. E aqui vem a tese desse artigo. Tínhamos uma média para passar de ano, não importava a matéria. O incentivo a ser mediano, mas nunca extraordinário. O modelo prussiano de educação de 1812. A palavra disciplina das matérias com origem na disciplina necessária para o modelo industrial da época. Eu me sentia um ponto fora da curva, que devorava livros sobre finanças e investimentos, mas não conseguia tirar 6 em química. E continua. Só desse início já, já me deixa tão feliz que eu escrevi esse texto. Porque é um texto, ele começa como um filme de ação. Meu professor de química disse na frente de todos os meus amigos. Tá aí, ó, o sentimento, a vergonha, que eu não ia passar, que eu não ia no vestibular, que eu não entendo nada de química. Então a ação está presente na primeira linha. Enquanto lá no texto do meu primeiro artigo no blog, olá a todos! Aqui começa o início de uma jornada muito mais cansativa. E quando você começa com uma história, né, você já consegue trazer toda aquela emoção logo de início. E a pessoa fica presa no texto. E esse é um texto que eu coloquei aqui como um dos melhores, porque no início dá a entender que é a minha recuperação. Mas ao longo do texto fica muito claro que é uma recuperação do sistema de ensino no Brasil. Porque aqui foi o grande aprendizado, que poderia dar muito errado. Se o texto fosse minha recuperação, ele não teria alcançado 8 milhões de pessoas, não teria 61 mil likes, 15 mil comentários, 58 mil compartilhamentos. E foi um texto escrito no dia 20 de março de 2017. Esse texto, na época, ele alcançou em torno de 8 a 10% da população ativa do Brasil na internet. Tamanha proporção chegou. E eu lembro de algumas tias, tia-avó, mandar mensagem para o meu pai perguntando: isso não é o seu filho? E meu pai depois me repassando isso. Foi incrível ver que, de um dia para o outro, 1 milhão de pessoas foram alcançadas e depois, ao longo de uma semana, chegamos nesses 8 milhões. E textos assim,
eles, obviamente, eles têm estrutura, eles podem ter uma engenharia, só que ainda assim, do momento que você aperta Enter de publicação, até de fato as pessoas lerem e compartilharem, é uma grande interrogação. Se vai dar muito certo, se vai dar errado, se vai ser um texto que vai cair no limbo. E o que eu gosto de pensar, pelo menos, não sei se você pensa assim, é que a gente trabalha muito com boas técnicas, aprendizados, bagagem que a gente teve na escrita. Isso faz com que a probabilidade do texto se tornar mais, digamos, viral seja maior. Mas ainda assim não é uma garantia. Afinal, a escrita não é matemática. Escrita é arte. Não há uma fórmula exata e perfeita para todo o texto, porém existe uma estrutura, assim como existe na música uma estrutura, né, de verso, de refrão. Não é uma música aleatória que não tem padrão. E ainda assim, o CTA, o Call to Action, a chamada para ação nesse texto, porque hoje a gente pensa, caramba, 8 bilhões de olhos num texto. Imagina quantos cliques eu posso ter. E eu acho que eu consigo até ver isso, quantos cliques foram gerados nesse link específico. Não consegui ver aqui agora. Mas eu lembro que foram milhares. E aqui vem o erro desse texto. Eu não consegui linkar, né? Ou seja, conectar o que eu escrevi com algum artigo, alguma captação de lead, algum livro que eu escrevi para vender, algum produto para vender. Se essa fosse a intenção, eu falhei, porque a minha chamada para ação foi um infográfico sobre brainstorming. Tipo, nada a ver. Tem que botar um negócio, bota essa porra aí. Exato, nada a ver, velho, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, mesmo assim, no meu texto mais viral, mais influente, ainda assim eu cometi erros. O que eu acredito que é uma lição muito legal também. Por mais que você tenha acertado, ainda assim, você errou. O que isso quer dizer? Cara, Michael Jordan ganhou lá 6 vezes campeonatos na NBA, mas quantos arremessos ele falhou? Né? Quantos arremessos dependiam dele para ganhar o jogo e ele falhou no arremesso? Só que ele é um dos maiores no basquete. Então, tá aí, ó. Ainda assim, com um textão desse, eu falhei no CTA e faz parte. É interessante como eu já consigo ver muito você nesse texto, como você se comunica hoje. E acho que você, no colégio, nunca imaginou que em 2023 ia citar química em 2 episódios seguidos, com Breaking Bad. Né? E hoje, com esse texto. Então, olha aí, ó. Teu professor vai ficar feliz com essa. Obrigado por compartilhar, irmão. Eu li esse texto tanto na época, sem te conhecer, e já li algumas vezes desde que a gente se conheceu. Realmente incrível. E, de fato, começa no melhor estilo James Bond. No meio da ação ali, pulando de um avião, no meio do arranha-céu. Incrível. A minha escolha foi um pouquinho diferente. É um texto que eu não publiquei ainda. Eu te compartilhei com você. Bom, não sei quando é que você está vendo esse episódio, talvez tenha sido publicado, né? Mas até o momento da gravação não foi publicado. Eu estou escrevendo agora um livro de contos, um livro ficcional de contos. Algo que eu indico você, Henrique, a fazer, e quem está em casa assistindo ou assistindo onde quiser que esteja, fazer, porque é um livro de contos você pode escrever várias histórias e aquelas que melhor funcionarem para você e para o público, você depois investe e de repente faz algo mais profundo, contínuo, maior. E esse texto, eu já chorei várias vezes escrevendo, mas escrevendo textos terapêuticos. Esse texto foi o primeiro texto que eu escrevi ficcional que me fez chorar. Um bocado, inclusive. Eu não vou ler ele inteiro, eu vou dar uma resumida e vou ler só a última frase. E vou explicar por que ele me fez chorar.
Na minha infância, eu fui muito rodeado, sobretudo na minha família, mas também amigos, famílias de amigos, de relações abusivas, assim. E, e homens que não honravam a palavra homem, digamos assim. Na época eu até julgava um pouco mais, hoje em dia que eu estou num relacionamento sólido, eu sei das dificuldades que todos passam, mas ainda assim não justifica. E eu decidi colocar essa emoção no papel, não é minha história pessoal, é meio que uma união amplificada das histórias que eu ouvi ao meu redor, de um filho que decide voltar no tempo para impedir que a mãe fique com o pai. Ou seja, é um suicídio, né? Porque se ela não ficar com o pai, ela não nasce. E ele volta numa noite, ele tem lá uma cerimônia que ele fecha os olhos e imagina músicas e filmes do ano que ele quer ir, acorda e tá lá no ano. Chega na capela, vai conversar com a mãe, derruba um negócio, o pai chega, o pai vai tentar dar um soco nele, a mãe coloca o braço na frente, a mãe estava com uma taça de champanhe, prestes a casar, a champanhe quebra na mão da mãe e o moleque, bum, volta e acordou. Para ele não viajou, ele só acordou. E ele vai no quarto da mãe, vê onde a mãe estava geralmente, e ela está na mesma posição que estava antes dele viajar. Então, putz, eu não viajei no tempo, foi tudo um sonho. Só que nessa, uma fresta de sol entra pela porta do quarto, a mãe faz assim para tapar os olhos, ainda dormindo, e aqui no braço, como no meu, uma cicatriz com uma tatuagem em cima. Uma cicatriz que ela não tinha. Então, um copo de vidro de fato se chocou com a região. E a tatuagem estava escrito o seguinte: eu só precisei de 1 minuto para te reconhecer. E passaria por tudo de novo para te ter aqui. Aguinha, peraí. Profundo, velho. A mãe reconheceu o filho. Enfim, dizem que uma mãe cega reconhece um filho pelos passos, só pela energia, sei lá. E ela reconheceu o filho e falou: beleza, vou passar por uma vida de abuso, mas eu escolho passar por isso tudo só para poder vê-lo de novo, ou vê-lo pela primeira vez, dependendo de como você encara linhas do tempo. Conselho aqui, a partir desse texto, ele se divide em alguns. O primeiro talvez seja: você não precisa escrever sobre algo que você passou exatamente para poder ser visceral e literal. O Bruce Springsteen, um dos músicos que eu mais gosto, fala muito sobre isso. Bruce Springsteen tem pelo menos 10 músicas sobre carros. Ele só aprendeu a dirigir com 30 anos e escreveu todas elas antes. Então ele conseguiu capturar ali um consciente coletivo e transmitir. Eu tive na minha família histórias de abuso. Gente, abuso é tudo, tá? Não é só a violência. E isso eu não presenciei. Mas violência física, né? Não presenciei, graças a Deus. Mas eu peguei tudo isso, condensei em uma história só, dei uma exagerada, o que a ficção te permite fazer, e saiu, na minha opinião, o melhor texto ficcional que eu já escrevi. Um outro conceito que eu já falei aqui: você que tem muitas ideias sobre ficção, comece por um livro de contos. Escreva todas elas, cada uma delas com 3, 4, 5 páginas. Direto na ação, com um final bem aberto como o meu, né? Meu final é bem aberto. Eu só dou a frase ali e você já entende. Então, você escreve um livro de contos com finais abertos, bastante focado na ação, e depois, os seus contos que mais bombarem, você transforma em histórias maiores. Quem sabe esse um dia se torna um roteiro ou algo do tipo. Fala aí, meu parceiro, que eu estou emocionado aqui. Porra, maravilhoso, cara. Deu um arrepio aqui quando você mostrou a frase da tatuagem. Foi... Ali pega, ali pega. Pegou. Muito bom. Pegou forte. E te desafio, tá? Um livro de ficção de contos. É muito gostoso. Espero que um dia você coloque essa criatividade para fora aí também. Já sei exatamente quem procurar para me mentorar nessa área.
Porque da forma que você foi narrando, e isso de cabeça, né? Obviamente você escreveu, mas nem sempre tudo que a gente escreve a gente lembra. Sim. E você foi narrando com muita imagética, vem uma história muito clara na cabeça. Já estava em outro, eu estava em Nárnia já, assim, já imaginando tudo, passando um filme na minha cabeça. Cara, isso é fantástico. É uma habilidade de escrita que poucos têm. E acredito que o meu lado mais, vou chamar assim, técnico barra persuasivo, né? Aquela escrita que vende, que usa gatilhos, tende a ser um lado muito fraco, assim, da minha galera, né? Que entende mais de persuasão, os mais copywriters, vamos chamar assim. Essa parte do storytelling, de usar analogias, histórias, metáforas, não é tão bem desenvolvida. Então, a gente tem muito a aprender com pessoas como você. E você tem isso. Eu vejo quando você conta as histórias, quando você fala sobre os filmes que você gosta, você tem isso em você também. Então, enfim, vai ser um prazer e um privilégio poder acompanhar isso. E foi muito bacana poder compartilhar isso contigo em primeiríssima mão. E agora também com a nossa audiência, é claro. Tamo junto, tamo juntos. Simbora? Mais Simbora. uma. O ruim era bomba, agora é o quê? Mais uma pérola, mais uma pérola. Primeiro, mais um texto que funcionou muito bem, que foi, na minha visão, um dos melhores textos. Ele é um texto de blog. Ele é um texto sobre, de novo, gatilhos mentais, voltando para minha área mais técnica, mais persuasiva. É um assunto que hoje muita gente já entende o termo gatilho mental, mas esse artigo foi escrito em 2015. 2015 não era ainda internet, as redes sociais, não era como é hoje, 2023, e principalmente essa parte de marketing digital. Não, Ele e é eu bem... acho que também, assim, graças a pessoas como você, foi desmitificado que vender é algo ruim. Em 2015, pô, era uma coisa horrível, gatilho mental, ai meu Deus, socorro. Sim, exatamente. Você tinha que falar sempre, olha, você vai receber o seu infoproduto, a compra ela tem uma garantia de 30 dias, existe uma como é que a gente falava? Uma encriptação militar de 128 bits aqui nesse É, checkout. Hoje é, em dia a gente não entende, compra na internet, todo mundo é, faz. é. Mas gatilho mental é um termo que começou a se tornar mais popular por conta do marketing digital, do marketing em geral, porque os gatilhos mentais nada mais são do que atalhos que a nossa mente usa para tomar decisão. A nossa mente ela tem, de forma bem simplificada aqui, um lado mais racional, um lado mais emotivo, e a gente toma decisões muito usando o lado emotivo para justificar com o lado racional. Uma venda é por emoção, justificada por razão. E os gatilhos são esse atalho, essa rodovia em alta velocidade que a gente consegue acessar nas pessoas e acender uma luz ali no campo da emoção. E esse artigo sobre 17 gatilhos mentais, eu lembro que eu pensei o seguinte: eu fiz uma pesquisa dessa palavra-chave, pelo menos assim que funcionava antes, e hoje em dia ainda é legal fazer isso para vídeo no YouTube, para artigo no blog, para você ter novas ideias. Você consegue ter razoavelmente uma ideia de quantas pessoas pesquisam por um determinado termo na internet. Isso é um conceito de SEO, Search Engine Optimization. Então, você está otimizando o seu conteúdo para ser encontrado pelos robôs do Google. E gatilhos mentais tinha uma busca muito alta. Era papo, vou chutar agora, mas 60 mil pessoas pesquisam mensalmente esse termo. Ou seja, se eu conseguir ser o primeiro colocado no Google, estar no topo das buscas, eu vou ter muito acesso no meu blog. E esse artigo sozinho, até hoje, ele gerou mais de 1 milhão de visitas no meu blog. E o legal do blog, diferente das 8 milhões no Facebook, que lá eu usei um CTA muito ruim, direcionando para um infográfico de brainstorming que pouca gente, relativamente aos 8 milhões, clicou. Mas nesse dos gatilhos mentais, eu posso afirmar que mais de 50 mil pessoas se cadastraram na minha lista de e-mail
que é um ótimo lugar para a gente criar relacionamento com a audiência, inclusive vender produtos e infoprodutos. Somente por esse artigo, compartilhando 17 gatilhos mentais. Então, vou mostrar aqui como que ele foi organizado. Inclusive, ele é tão grande que ele foi dividido em parte 1 e parte 2. E o engraçado é que as duas partes ranqueavam em primeiro e segundo no Google. Uau. Então, dobradinha. Melhor ainda. Tem um índice também de conteúdo, gatilho da escassez, tem uma explicação aqui sobre o que é um atalho mental, o que é um gatilho mental. E aí vem os gatilhos, né? Autoridade, escassez, urgência, todos os outros. E o interessante de cada gatilho é que ele sempre tinha uma imagem própria, refletindo o gatilho, no caso aqui, reciprocidade. Gentileza gera gentileza, com uma frase explicando muito fácil. Por exemplo, autoridade. Isso, autoridade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, tinha uma forma muito simples de explicar o gatilho mental. Tinha um case de sucesso, que eu pegava exemplos na internet. Então, esse aqui, gatilho mental da autoridade, eu pegava lá o comercial da Tigre, Recanto do Guerreiro. Esse comercial é muito bom. Irado. Você não é muito irado. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Então, refletindo a autoridade. E, por fim, eu falava sobre como que você pode usar isso no seu negócio ou no seu projeto. E tinha gente que me encontrava, às vezes, em evento e falava, cara, eu usei isso numa reunião para fechar um cliente e funcionou. Ou então, eu usei isso numa entrevista de emprego e funcionou. É impressionante, não importa onde você usa, gatilho mental funciona. E é esse formato de explicar o gatilho, trazer um case de sucesso e depois como você pode usar, ficou muito popular. E foram muitos exemplos que eu levei muito tempo assim para encontrar o case perfeito para cada um dos gatilhos mentais. E acho que por isso também o artigo ele se tornou muito compartilhado na internet, muito comentado. Eu diria que ele tem 10 mil palavras, tá, no total. É gigante, 10 mil palavras é muita coisa para um artigo de blog. Por isso eu dividi em 6 mil numa parte, 4 mil na outra. E eu vou ressaltar aqui como aprendizado, lição, a estrutura do texto. Então, pensar que são 17 gatilhos mentais, então são 17, digamos, cabeçalhos. E dentro de cada cabeçalho, 3 partes. O que é o gatilho, case de sucesso e como você pode usar. Então, quando você tem esse esqueleto pronto, acho que é muito mais fácil escrever sobre. Imagina se eu começasse a escrever do primeiro gatilho mental e não tivesse essa estrutura, esse padrão, esse pace, né, essa velocidade de leitura muito correta entre um gatilho e outro. E existe um gatilho mental também, que é o gatilho se eu não me engano, é o gatilho eu chamava de bônus, deixa eu verificar aqui como eu chamava, que é na parte 2. Enfim, que é um gatilho de, olha, vou te surpreender. Deixa eu só ver o que eu usei aqui. Gatilho mental, inimigo comum, aí o último, deixa eu ver. Surpresa, claro, gatilho mental na surpresa. Então eram 17 gatilhos mentais e tinha um 18º, que era o gatilho da surpresa. Um gatilho de onde você tirou isso? Então a galera também ficava esperando 17 e ainda ganhava meio que um bônus no final. Então, acho que esses elementos todos em conjunto ali colaboraram muito para esse artigo ter esse alcance que teve. Cara, a melhor aula de gatilhos mentais que eu já recebi na minha vida foi sua. Você usando gatilhos mentais para explicar gatilhos mentais numa aula que você deu. E isso quebra uma crença que tem gente que tem, que é, não, se eu explicar gatilhos mentais, eles vão deixar de funcionar. Óbvio que vão. Óbvio que vão. O Henrique e eu, a gente está aqui careca de saber quais são os gatilhos. E o Henrique agora, sem perceber, porque já é dele, usou antecipação antes de revelar aqui o post. Eu estava já aqui assim, ó, cadê o post? Cadê o post? E olha que eu estudo isso todos os dias. Então, você vai passar a usar os gatilhos de maneira natural. Não tem como desligar, como você falou no último episódio. E mesmo quem reconhece
vai ser influenciado por isso, né? De maneira positiva. Porque isso que você faz muda vidas. Então, ajude as pessoas a confiar nelas mesmas, não em você, né, Henrique? Porque você dá workshop, né? E você me ensinou a fazer isso. Você faz um workshop de 3 horas, 4 horas. A pessoa está lá até o final. E ela fica para ver a tua oferta. Se ela está ali, meu amigo, é porque ela quer comprar. Se ela não compra, é porque ela não confia, não é em você, não. Ela estaria 4 horas, é nela mesma. E os gatilhos mentais é você ajudando aquela pessoa a confiar nela mesma. Claro, se o que você faz é bom, como o que o Henrique faz, o que eu imagino que o que eu faço, o que eu imagino que o que você faz também, use e abuse em prol da sua audiência. É por aí, amigo. Exatamente. Acho que algumas pessoas têm uma visão muito errônea de que marketing e vendas é algo ruim, algo que está Pois é, tentando te forçar algo. pois é. E, gente, pô, se tu usa hoje um iPhone, a Apple não fez marketing contigo, então. Né? Ah, mas eu uso porque é um bom celular. Eu uso, sei lá, esse celular aqui é Android porque é muito bom. Essas empresas investem bilhões em anúncio, em publicidade. Talvez você nem perceba. E isso é marketing. Quando é sutil, não parece marketing. Essa categorização, né, de que marketing é algo ruim. Então, serve para tudo. Outro dia eu precisei vender o meu computador antigo para substituir ele por um novo. Na hora, na minha cabeça, já é muito claro. Eu tenho 7 principais gatilhos mentais que eu coloco em ordem: antecipação, autoridade, prova social, história/procedência, escassez, urgência e ancoragem. Eu pensei, como é que eu posso usar isso num computador que eu vou vender num story? Eu não vou nem anunciar numa OLX da vida. Logo eu pensei, cara, o mais importante é a ancoragem. Eu preciso ancorar um valor para que o preço que eu vou pedir ele pareça muito bom, ele pareça muito vantajoso. A primeira coisa que eu fiz foi na OLX e procurei o exato modelo. O meu era um MacBook 2016 com 16 GB de RAM, 256 GB de espaço e era de 15 polegadas. Achei na OLX uma pessoa pedindo R$ 6.000 no mesmo modelo que o meu, só que não de 13 polegadas. Então, na hora de vender, quando alguém se interessou por, olha, estou vendendo meu MacBook, a pessoa vai perguntar o preço, o que que eu falo? Eu não falo o preço de cara, o quanto que eu quero. Eu falo, olha, manda um print, ó, tem uma pessoa que pediu 6.000 nesse modelo. E olha só, o meu modelo, ele não é de 13 polegadas, como é desse anúncio na OLX, o meu é de 15, uma tela bem maior. E eu formatei a bateria desse computador ano passado. Ou seja, está novinha em folha. E ainda falo, o valor que eu estou pedindo é de 5.500 no Pix. Ou seja, R$ 500 a menos do que a pessoa está pedindo na OLX. Nesse momento, vendeu de um dia para o outro. Foi coisa de horas, assim. Eu fui dormir, deixando essa comunicação toda feita. Quando eu acordei de manhã, HC, eu quero, passo o Pix, passei o Pix. Em 1 minuto, o Pix chegou na minha conta. E logo depois, uma outra mulher me perguntou, também quero, me passa o Pix. Eu, poxa, desculpa, já foi vendido. Então, gatilho mental funciona, ponto. Mesmo a gente que está careca de saber quais são os gatilhos mentais, eles funcionam na gente. Então, assim, não é uma técnica, meu Deus, que as pessoas usam para ficar empurrando coisa, porque a nossa mente é assim. Isso é psicologia, não é necessariamente só mexer uns pauzinhos ali para vender. É fundamento humano. Assim como uma criança de 5 anos vai contar uma história com início, meio e fim, porque é natural. Não é natural de nós também acessar emoções, tanto para vender quanto para comprar. Isso que você faz é bom. Use e abuse dos gatilhos mentais, porque as pessoas precisam da sua ajuda para acreditar não em você, nelas mesmas. E falando em acreditar em mim mesmo, o ano era 2021 e eu tinha recém comprado o Escritor Milionário por uma combinação muito boa entre destino e algoritmo, né? Porque o Guilherme Tolomei, que é meu agente literário,
hoje em dia é um grande amigo. Beijo, Gui. Ele me mandou o link do curso que hoje eu tenho o prazer de fazer parte também. E acho que no mesmo dia, na mesma semana, a Gabi, que deve em algum momento entrar por essa porta aqui e interromper nossa gravação, também me falou um pouco sobre você. Eu já te conhecia de textos e vídeos. E aí, obviamente, que eu adquiri o curso que mudou a minha vida e, mais uma vez, é um privilégio hoje fazer parte dele. Em paralelo, eu estava lendo o livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, um livro sobre criatividade que eu amo. Elizabeth Gilbert, mais conhecida pelo Comer, Rezar e Amar. É difícil falar de qual eu gosto mais, mas eu gosto muito do A Grande Magia. E ela compartilhou no livro que ela tem os votos da escrita, ela fez votos para a escrita, que ela reescreve todos os dias antes de escrever, a fim de aquecer os dedos e ter algum sentimento de conclusão. Cara, eu terminei aqui uma coisa, então agora eu estou pronta para outra. Em paralelo a isso, estava rolando, né? Lá eu estava nos meus primeiros dias do Estou Milionário, na tua comunidade, e a galera compartilhando o texto. E aí eu peguei a ideia da Elizabeth Gilbert, peguei a oportunidade da comunidade, escrevi meus votos para escrita e compartilhei na tua comunidade. E, cara, foi um texto muito importante para mim. Talvez o mais importante, porque eu me sentia muito sozinho em relação à escrita, meio ET, e ali vi que existem pessoas, como você, inclusive, que compartilham dos meus sentimentos, dos meus anseios e da minha paixão pelo ofício. Ao publicar lá, me senti não só abraçado, mas também capaz, porque o texto teve muitos comentários. E é mal barato poder compartilhar esse texto com você agora, nessa atmosfera. Então, cara, o texto que um dia eu compartilhei na tua comunidade, agora eu vou ler para você aqui rapidinho e para a galera que está junto conosco. É o mesmo texto que eu escrevo todos os dias antes de começar a minha escrita inédita, para me dar algum senso de realização e também de aquecimento dos dedos. Eu prometo escrever. Prometo escrever nas manhãs de sol, quando a rua me chama, nas noites de chuva, quando a cama me clama. Prometo escrever na segunda-feira, diante de uma agenda cheia, domingos de carnaval, manhãs de Natal. Prometo escrever no verão do Rio de Janeiro, 40 graus em fevereiro, no inverno de Londres, perto ou longe. Prometo escrever no calor, no torpor, no frio, vazio. Prometo escrever com a potência da jovialidade, com a sabedoria da idade. Prometo escrever desde o começo do berço, por você, até o entardecer. Por mim, até o fim. Eu prometo escrever. Hoje e sempre, vivendo de propósito. A garota! Muito feliz, cara, de compartilhar isso contigo agora e com a galera. Tudo começou com esse texto. E o conceito aqui só não pode ser outro, senão a imersão, né, cara? Muito importante a imersão. E nessa época eu estava bem no comecinho da minha, então eu estava fazendo o teu curso, lendo Elizabeth Gilbert, Stephen King. Eu peguei, assim, 10 livros de escrita ali em sequência, fiz o seu curso, fiz um curso na gringa também sobre escrita, fiz o curso do Nano, que fala sobre ficção, que é um cara também incrível que eu quero trazer para te conhecer um dia. Então, seja sobre a escrita, que é o assunto que a gente ama, ou qualquer outro, o conteúdo aí fora é ilimitado. Se você pegar de 4 a 10 livros, intercalar isso com filmes, cursos, documentários sobre um ofício, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, você vai saber muito sobre um assunto e vai se diferenciar demais da maioria. O Henrique viu aqui hoje, vocês viram o meu primeiro livro, que me dá arrepios. Eu escrevi em 2018, eu lancei em 2019. Esse texto que eu mostrei em 2021, 2 anos depois, muito melhor. Por quê? Porque eu fiz uma imersão que durou ali, sei lá, 3 meses e mudou toda a minha vida. Obrigado, Henrique, por me dar o espaço na tua comunidade para escrever esse texto. Obrigado, Elizabeth Gilbert, Christopher Vogler, Stephen King, Seth Godin, Derek Sivers e tantos outros também com livros incríveis que me permitiram, em tão pouco tempo, mas não com pouco esforço, dar esse gap. É isso, meu parceiro. Gostou? Fantástico.
E legal também ver, né, essa evolução da escrita, como você estava falando. Eu gosto muito de uma frase que o ótimo, o excelente, nada mais é do que o bom consistente. né? Então, às vezes a gente é razoável, bom numa coisa, mas se a gente fizer aquilo todo dia, praticar, 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 treinar, naturalmente você vai se tornar ótimo. Muito, muito bom o que você faz. E essa dica também, que parece boba, de aquecer os dedos, cara, muito importante. Muito importante. Todo dia, antes de escrever, eu escrevo esse texto, às vezes eu escrevo a música do YouTube. Só para ter um senso de, cara, Tinha que rolar YouTube, ele não consegue passar também um episódio se fala do disso. without you. É, assim, só para ter um senso de, cara, comecei alguma coisa e terminei, sabe? Você, Henrique, né? Com essa carcaça aí, para pegar os cento e sei lá quantos quilos no supino que você pega, você aquece primeiro, ou com flexão, ou com a barra livre, tenho certeza. Escrever é igualzinho. Escreve um texto, escreve o Pai Nosso, escreve parabéns para você, uma poesia, qualquer coisa, só para você ter um senso ali de realização no começo, aquecer os dedos e depois você vai. E assim chegamos, caramba, conseguimos a parte vulnerável, a parte ainda vulnerável, mas um pouco mais orgulhosa. Sentimento, como é que achou que ia ser mais difícil, achou que ia ser mais fácil? Achei que ia ser mais difícil. Achei que teve um peso emocional assim que foi saindo com o tempo. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil também e estava preparado aqui com bastante água para uma eventual emoção que ia rolar nos dois textos bons que eu compartilhei. Um, obviamente, por ser uma história tão íntima, e o outro, por estar aqui contigo e ter sido na tua comunidade e me remeter a um período no qual eu conheci muita, muita, muita coisa boa. Quer compartilhar rapidinho o que você está aí vendo, escutando, lendo, já que tudo começa com a escrita? Hum, cara, tô escutando e aqui vai começar o crossover, né, de podcast para lá e para cá. Tem um amigo meu, que é o Alan Nicholas, que está com um podcast chamado Vida Lendária. Eu vi. Aqui, galera, a gente fala assim de outro podcast, tá? Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Então, é um podcast que eu tenho acompanhado mais, que fala muito sobre decisões, né? O poder das nossas decisões, muitas vezes, como que vai influenciar nos nossos próximos anos, décadas, né? Às vezes é coisa de hora, dia, semanas, meses, anos e por aí vai. Então, é algo que eu tenho acompanhado bem mais de perto. O Alan Nicholas sendo, para mim, um dos criadores assim, de conteúdo bem diferentes do que a gente vê hoje na esfera brasileira, e o cara tá mandando super, super, super bem. Um formato bem interessante também de podcast, como o que a gente está fazendo aqui agora. Concordo. Abraço para ele e obrigado por ser inspiração para nós. Ainda no campo do áudio, eu estou escutando uma série chamada Arlequina e Coringa, Mente Sã, em inglês, The Harley Quinn and Joker Sound Mind. É um audiodrama, cara. E esse é um audiodrama que é um spin-off, ou seja, é uma série derivada da original, que é Batman: O Despertar, Batman Unburied. São audioséries oficiais da DC e ambas têm uma abordagem psicológica muito profunda dos personagens e efeitos sonoros, assim, de realmente explodir a tua mente. Eu escutei ambas caminhando pela praia no Rio de Janeiro, que não é nada mal. Então, eu indico para todos, inclusive para você, Henrique, começar com Batman: O Despertar, Batman Unburied, e seguir com Arlequina e Coringa, Mente Sã, Harley Quinn and Joker Sound Mind. Já para esbarrar nas minhas considerações finais, eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje corrobora conceitos que são, primeiro, você não tem como controlar o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Faça o melhor que você pode, coloque para fora desde que a sua audiência te surpreenda ou confirme suas expectativas, o que raramente acontece. Também entenda que a evolução vai acontecer e o que é bom para você hoje pode ser
amanhã ruim, mas o que importa é que hoje para você é bom e também suficiente para quem está aí fora. Tudo isso eu acho que te ajuda ou me ajuda a te ajudar a derrubar essa ideia de perfeccionismo, que na verdade é um egoísmo, né? Que se disfarça de excelência. Não, eu gosto de coisas boas. Não. Ser perfeccionista é ser egoísta, porque te impede de colocar a sua obra no mundo. Vivendo de propósito, esse texto aqui hoje que eu li, que, nossa senhora, quase que eu dei uma cambalhota para trás, graças a Deus já ajudou muita gente a encontrar o propósito. Um texto, para mim, é terrível, mas funciona. Coloque para fora, faça o melhor que você pode. Esse melhor pode ser suficiente para muita gente e deixe que elas te mostrem o caminho. Henrique, recados finais. Fantástico, irmão. Palavra final aqui. Para mim é muito conceito de um maior que zero. O texto que você não coloca, ele vai ser zero. Querendo ou não, só você sabe. Você não tem um público que vai comentar, que vai interagir. Para você ganhar repertório, para você ganhar feedback, às vezes crítica, difíceis de engolir, mas extremamente necessárias para a tua evolução. Então, um sempre vai ser maior que zero. Publique, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que não esteja como você gostaria, mesmo que algumas pessoas critiquem. Ainda assim, é somente dessa forma que você vai evoluir e você só vai saber se um texto vai ser bom ou ruim se você publicar ele. Não consigo pensar em maneira melhor de terminar esse episódio. E claro, se ele fez sentido para você, como fez para a gente, compartilhe com quem você gosta. Espero que esse conteúdo possa aí, obviamente, chegar a máximo de pessoas que puder. Henrique, meu parceiro, mais uma vez, muito obrigado. Você que assistiu, de coração também, gratidão e até a próxima. Valeu. Próxima, galera. Abraço.